Você já sabe no nosso canal de cortes, deslocortes, na verdade. O nosso amigo Ness criou, não é mesmo, Ness? Eu criei essa porra desse canal, ninguém tá se inscrevendo. Galera, por favor, se inscreve no nosso canal de cortes. E é isso aí. Nosso canal de cortes é mais limpo que a careca que o nosso titular lá. E é isso, galera. Valeu. Polimento cristalizado. Inclusive, um dia desse eu recebi um convite para integrar aí uma mobilização de ônibus que sairiam aqui acho que já saíram, na verdade, de Mato Grosso do Sul, para fazer um grande levante, um grande apoio ao armamento dos brasileiros, porque uma sociedade armada, ela defende a sua família, ela defende o país. Eu tenho as minhas restrições, que são amplas, que são inúmeras. Eu não vejo que o caminho da sociedade brasileira seja o armamento. Nós já temos um estatuto do desarmamento que, diga-se, é uma ferramenta extraordinária. É uma ferramenta que, nos moldes que nós estamos hoje, de acesso à arma, nós não precisamos de maior aprimoramento. Até porque nós estamos caminhando dentro de uma sociedade que as pessoas de bem, o indivíduo trabalhador que tem a sua família, muitos deles, um percentual gigantesco, está com dificuldade para comprar 1 quilo de carne para colocar no seu prato. Sim. E aí eu vou apoiar um viés de vamos investir, vamos divulgar, vamos acentuar a importância de armar o cidadão de bem. Mas qual cidadão de bem que está sendo armado? Qual? Quantos por cento do cidadão de bem, dos cidadãos de bem estão sendo armados? É bem pouco. Eu não conheço, é bem pouco. Hoje, se você fala em ter a posse, que é ter a sua arma dentro da sua casa, você meta a mão em 5, 6, 7 mil para ter uma arma simples dentro da sua casa. Quantos por cento dos brasileiros podem ter uma arma simples dentro da sua casa? E aí nós vamos cair nesse discurso fragmentário, nesse discurso de senso comum de que nós precisamos armar o cidadão de bem. Nós precisamos armar o cidadão de bem de conhecimento, daquilo que vai dar para ele futuro, e não de uma falsa esperança de que ele pode ter uma arma. Porque aí a sociedade vai curte aqueles que podem ter arma, aqueles que daqui a pouco podem ter 5, 10, 15 armas, porque ele pode caçar, porque ele pode ter um arsenal. Porque daqui a pouco não, porque agora no nosso estado, e que foi levantado aqui por alguns deputados nossos que, com o perdão da palavra, me parece que eles não têm muito o que fazer por nosso estado, o cidadão poder ter porte de arma porque ele precisa proteger o quantitativo de armas que ele está portando. Eu pergunto a vocês, senhores, olha o absurdo que nós estamos caminhando. E se nós ficarmos calados para esses absurdos, outros absurdos virão. Nós precisamos sair da nossa caverna. O nosso povo não precisa de arma. O nosso povo precisa de dignidade da pessoa humana que está na Constituição. O Estatuto do Desarmamento é uma lei. O que o nosso povo precisa é observar os princípios constitucionais. O que o nosso povo precisa é que o salário de dignidade, de moradia, estudo, saúde e todos aqueles princípios que ali estão. O que o nosso povo precisa, como nós falamos de liberdade, de expressão, de ir e vir, é que ele vá para onde ele queira de forma consciente, de forma que os seus direitos estão garantidos, que o acesso à educação do seu filho seja garantido, que hoje, igual me ligou a Flávia, me perdoe, Flávia, você não podia falar teu nome aqui, tô falando, tá? A mãe da Flávia, que é do grupo de pedal do Águias, ao qual eu pertenço, que é um grupo que está aqui por todo o Campo Grande, um grupo maravilhoso, que estão todos convidados, inclusive, para participar. Procure lá o Cleiton, tá? Me ligou dizendo que a mãe dela quebrou o pé e, Décio, teria que aguardar estimativamente mais de 1 hora para que o SAMU fosse lá dar o primeiro atendimento. E aí nós vamos falar nessa sociedade de armar o cidadão de bem. Qual cidadão de bem que nós estamos armando?
Ou será que nós vamos oportunizar ainda mais que essas armas estejam nas mãos do tráfico, nas mãos das pessoas que não são nem um pouco de bem? Com certeza. Então, assim, me perdoem, eu aqui puxei um assunto Tranquilo, que manda ver, nem era, professor. mas eu precisava dizer, Por favor. porque eu acho que é necessário, né? E quando nós falamos em armar o cidadão de bem, eu quero aqui de novo ser insistente, porque nós estamos numa sociedade de cristãos. Sim. E hoje, quando nós falamos em política, nós estamos vendo muitos cristãos envolvidos. E olha, parabéns. Tem a bancada cristã. Tem até bancada Sim. cristã. E parabéns, tem que se envolver mesmo. Eu só gostaria, meus amigos cristãos, meus irmãos cristãos em Jesus Cristo, que nós revêssemos o nosso conceito. Porque o Jesus Cristo que eu conheço, o Jesus Cristo que eu aprendi com a minha mãe e com os salesianos, esse Jesus Cristo, ele não divulgou armas, não. Ele não carregou em seu peito, em nenhuma circunstância da sua vida, nenhum símbolo, nenhum sinal de arma. E aqui não estou me posicionando a favor de nenhum candidato à presidência, tá? Não estou fazendo menção a nenhum, mas eu considero importante que nós corrijamos um clichê que muitos irmãos cristãos e não cristãos também que pregam a paz, que saíram por aí, até como forma de ganhar eleições, divulgando um sinal de arma. E tudo bem, você vai se anunciar então como militar, perfeito. Eu tenho amigos militares que são pessoas dignas, que poderiam fazer o sinal da arma, porque a arma é o último recurso de um Estado. Agora, me perdoe, eu vou dizer aqui, tenhamos vergonha na cara de dizer que somos cristãos e postamos sinais de armas ou incentivos à arma. Me perdoe, tá? Décio, Não, me por perdoe. favor, tá tudo Me certo. perdoe, Aqui no canal é do senhor. meu caro, dizer que tenhamos vergonha na cara, mas é que chega às vezes a um nível de indignação, e eu precisava dizer isso, e às vezes a gente evita alguns conflitos, às vezes alguma expressão mais exagerada, mais enfática, mas talvez seja isso. Nós precisamos muitas vezes rever alguns princípios. E este princípio ele é um princípio muito sério, porque ele está diretamente ligado a uma característica que você recebe no seio da sua família. Então você tem que ter uma maior consciência dessa característica, desse caráter que você carrega consigo, né? Sim. Aí eu enfatizo por exemplo. Eu vim de família militar, né? Meu pai militar, meu irmão militar, né? Eu sempre convivi com armas. A vida inteira. Sempre convivi com armamento. Posteriormente fui militar também, né? Você conviveu um pouco mais. Eu acho que um dos problemas do armamento obviamente não é a arma em si, né? Não vamos entrar no negócio que a arma não mata ninguém, porque obviamente a arma não mata ninguém, né? As pessoas têm que fazer mudar, né? O problema é que o homem mata o homem, né? É isso. Mas o que acontece também, eu acho que num país que tem essa restrição de armamento, se torna um objeto que a galera endeusa muito ele, né? Pela questão do difícil acesso às armas, e que eu acho que tem que ser essas restrições. Sim, com certeza, tem que ter. Né? Hoje o processo para você adquirir, né, a posse de arma, né, o porte, se eu não me engano, está sendo só para CAC, né? Só para CAC, né? Isso, aqui no estado, né? Não, no Brasil todo, acho que tem todo? o CAC está conseguindo um pouco mais. Né? Mas só o CAC, né? Com isso aí que o doutor muito bem falou, que é para proteger o acervo. Né? Você tem um porte de arma para defender o acervo. Né? Mas aí, direcionando a pergunta já dentro do tema, né? Constitucionalmente, a gente tem o direito de legítima defesa. Né? E o senhor não acha que a arma é um instrumento para você realizar isso? Considero que sim. Sim. Aí é justamente isso aí que eu gostaria. Agradeço até a tua pergunta, porque você me ajuda a esclarecer o que eu penso, Décio. A arma é sim um instrumento da legítima defesa, e eu não defendo aqui que as nossas famílias devam ficar desprotegidas à mercê do marginal que vai entrar na tua casa e
e fazer o que ele queira. Rasga a Constituição, né? Desfrutar dos seus bens ou de repente considerar que ele pode chegar e cometer qualquer ato contra aquelas pessoas que você mais ama. Absolutamente que eu não defendo essa ideia. Uhum. O que eu critico e o alvo da minha crítica é o foco. Então, o que eu acredito é a nossa sociedade brasileira, ela precisa focar naquilo que realmente é importante. Uhum. Então, o que é importante? Nós teríamos que ter foco, os nossos representantes, na educação. Então, quando eu vejo a educação sem foco, quando eu vejo a saúde sem foco, não vejo pessoas parlamentares, representantes do povo, debatendo a saúde. É muito pouco, né? Não vê, eu não vejo ao menos. Vi um dia desse aqui um vereador nosso aí que, ao invés de ir lá na UPA para conversar, para tentar resolver os problemas da UPA, ele foi lá para atacar pedras nos funcionários públicos porque aquilo ali daria mídia. Ele quis se projetar naquilo ali. Sim, isso dá lamentável, muito view, né? lamentável. Aconteceu aqui há pouco tempo no nosso município. Então, qual que é a minha crítica? A minha crítica não é a legitimidade, não é a questão do pode ou não pode. A minha questão é o foco. É a mesma coisa nós discutirmos hoje, Décio, a questão que a gente está vendo aí muito divulgado, vamos pedir o impeachment do STF. Meu caro, tá rolando vamos parar com esse discurso, com esse foco errado. Até porque não vai acontecer. Não vai acontecer. Outra questão, quem está levantando a bandeira do impeachment, pergunta a você. Ele sabe que isso não vai acontecer. Por que ele não levanta a bandeira do como nós vamos fazer para colocar um ministro do STJ, do STF? Por que ele não levanta bandeiras que são razoáveis? Bandeiras que são possíveis? Então, na verdade, cria-se um discurso vago sem importância. Aí eu quero... Por que eu citei isso aí? Para voltar então agora na tua pergunta, meu caro. Quando nós criamos um discurso do armar o cidadão de bem, eu entendo que esse discurso é vago. Porque se realmente nós fôssemos armar o cidadão de bem, nós teríamos que primeiro fazer um trabalho exemplar de dar condições para que as pessoas pudessem viver minimamente com dignidade. Então, antes da legítima defesa, as pessoas têm que ter uma vida digna. Educação. E a educação que vai dar isso aí. Falta de educação já é violência. Porque já é uma violência. Porque se você dá educação para um povo, você dá para ele dignidade. Se ele tem dignidade, ele consegue alçar um passo a mais para fazer a sua legítima defesa. E aí ele vai fazer a sua legítima defesa assim, ó. Bom, eu sou um pai de família, eu tenho o meu trabalho, eu tenho a minha casa digna, eu tenho os meus instrumentos de trabalho, eu tenho uma casa confortável, protegida, e agora então eu quero ter eu quero ter um adereço a mais, que é a minha arma. Sim. Um adereço. Aí eu ia falar, caracas, que brilhante a ideia do nosso legislativo. Agora, constrói-se uma utopia de que nós vamos armar o cidadão de bem. Em cima dessa utopia, nós esquecemos os problemas sociais básicos de dignidade da pessoa humana. E essa utopia elege fulano, ciclano, bertrano, e daqui a pouco nós temos governantes, representantes que fizeram um discurso armamentista e não tem nenhum outro projeto. Isso é bárbaro. Isso é trocar a racionalidade pelo estado primitivo do ser humano. Quando ainda cada um, na sua irracionalidade, pegava o seu porrete maior, o seu porrete com maior comprimento e acertava a cabeça do outro. Então, vocês
Peço aqui, Voltando à Idade das Pedras. voltaríamos à Idade da Pedra. Então, vamos aí, algumas pessoas querem comparar o Brasil com os Estados Unidos. Pessoal, vamos entender um pouquinho sobre Não tem colônia comparação, são de coisas exploração, completamente diferentes. colônia de povoamento. Aí, Décio, ainda me permite, Claro. dentro desse raciocínio da Constituição, nós temos uma Constituição excelente, extraordinária, conforme eu disse para você. É uma Constituição principológica, tem algumas questões que se fosse para debater, eu não tenho conhecimento extraordinário sobre a Constituição, mas tem algumas questões que precisariam mudar na Constituição, sobretudo sobre a questão da estruturação do poder, que nós não vamos entrar agora. Mas é extremamente difícil. Mas é um passo. É um passo que nós não vamos todos aqui morrer, não vai acontecer. Mas assim, qual que ainda considero que é o grande problema? Justamente você fazer com que a Constituição venha para dentro do indivíduo. Aí entra talvez naquele nosso começo de conversa, termos acesso à Constituição, às questões políticas, à filosofia, a oportunidade de pensar diferente e respeitar o pensamento diferente lá nas séries iniciais. Por quê? Porque aí nós teríamos indivíduos em construção que eles iriam absorver princípios importantíssimos, como, por exemplo, o princípio da dignidade da pessoa humana. Quando a gente fala princípio da dignidade da pessoa humana, a maioria das pessoas não entendem a dimensão desse princípio. Na verdade, quando a gente fala em liberdades individuais, a maioria de nós, brasileiros, não compreendemos a dimensão, a extensão do que é uma liberdade individual. Então nós precisaríamos, na verdade, que os indivíduos, que nós indivíduos, compreendêssemos a Constituição dentro, lá no coração, lá no âmago, dentro da filosofia diz, lá dentro do ser, lá dentro daquilo que ultrapassa a mera existência, que é lá dentro da essência do ser. Como se fosse na alma. Como se fosse na alma, no espírito, como se fosse naquilo que é mais... Porque aí sim, aí nós teríamos condições de falar, vamos armar a nossa sociedade para que a nossa sociedade pudesse exercer o seu direito à legítima defesa na forma mais ampla também do conceito de legítima defesa. Aí eu concordaria.